Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu tenho por hábito ser otimista. Eu sempre fui muito otimista e acho que isso é uma forma de vida legal. Você sorri mais, você vê as pessoas de uma forma melhor. E eu acredito muito no mundo. Eu acredito no mundo evoluindo sempre. Eu acredito que o mundo está melhor, ele estará melhor amanhã e estará muito melhor depois do amanhã. Eu acho que o mundo evolui. E hoje nós vamos fazer um programa praticamente provando isso, a questão da evolução em todos os sentidos. O circo, por exemplo, é uma das atividades artísticas mais antigas do mundo, onde na época se fazia lutas de espada, saíam pessoas feridas, utilizavam animais de forma degradante, de forma agressiva à natureza. O circo foi um espetáculo na vida, mas ele era agressivo. Ele judiava, ele tinha preconceitos, ele usava pessoas com deficiência, muito se viu isso em cinema, pessoas com deficiência sendo utilizadas como aberrações, apresentação para um público que dava risada, que jogava laranja, que jogava ovos, que tirava sarro e pagava por isso. O circo foi utilizado durante toda a vida dessa forma. Mas, como eu disse, eu sou otimista. Eu acho que o mundo evolui. E o circo hoje, no mundo, não é mais assim. A gente vê, agora há pouco estava citando o Circo de Soleil, um circo extremamente ético, bonito de se ver. Hoje os circos não estão utilizando mais animais e hoje o circo também está respeitando a pessoa com deficiência, respeitando na sua integridade, na sua potencialidade e no trabalho artístico que ele pode desenvolver. Nós vamos conversar com a Suzy Bianchi, que é a diretora da companhia Circo Dança Suzy Bianchi. É verdade tudo isso? É verdade, Roberto. Você colocou muito bem, a sua colocação foi perfeita, maravilhosa. Hoje o circo ele tem uma outra conotação, não é? Um respeito humano. Um respeito humano pelas pessoas, pelos indivíduos, pelos animais, não é? A nossa companhia ela é inovadora nessa questão. Hoje nós temos pessoas com e sem deficiência trabalhando na companhia. O circo Suzy Bianchi, o Circo Dança, começou como? Olha, a escola CIA Circodança, ela tem há 33 anos. O circo entrou dentro da escola fazem 23 anos. Eu assisti a um espetáculo do Cirque du Soleil, me apaixonei, comecei a fazer aulas de circo e falei para este professor que me dava aula, que era o Kiko Caldas, da companhia CIA-K, hoje CIA-K, que eu gostaria muito de abrir uma escola de circo junto com a escola de dança que eu já tinha na época. Ele falou, você pode abrir na hora que você quiser, você já está apta para isso. E foi assim que tudo começou. E na época eu já fazia um trabalho com pessoas com deficiência. Com dança você já fazia um trabalho com pessoas com deficiência? Desde que abri a escola. A minha escola sempre foi aberta para todas as pessoas. Quais os tipos de deficiência? Lá no início, na época só da dança? Olha, eu posso dizer que começou com deficiência auditiva e depois passou para as outras deficiências. Hoje a gente atende a todas as pessoas. Você acompanhava essa evolução das pessoas com deficiência de uma forma assistiva? Ou seja, deixa ele fazer do jeito que ele quiser porque ele tem deficiência? Ou você exigia, cobrava, colocava de uma forma, não, você está aqui porque você é um artista, eu quero que você dance. Exatamente. O meu papel dentro da escola sempre foi ter um olhar para as pessoas e o seu potencial. Então, se aquela pessoa que chegava à escola e me mostrava um potencial de dança ou de circo, que seja, a gente trabalhava em cima dentro das suas capacidades, das suas eficiências, né? Daquilo que ele podia me dar de movimento e de arte. Você tinha um espaço físico? Sim, eu tenho um espaço físico, né? Na época da dança? Sim. Sim. E esse espaço se tornou o Circo Dança, também virou circo? Sim, exatamente. Hoje a gente tem uma escola com pé direito bem alto para que a gente possa atender, né, todas as possibilidades do circo, né, porque precisamos de um pé direito alto para poder fazer trapézio, lira, tecido, corda indiana, enfim. Quando a gente fala de circo, eu não sei se os jovens de hoje pensam assim, mas eu, por exemplo, eu sou idoso, tá? A gente pensa naquele circo de lona, sim, aquele tablado de madeira, sim, né? Aquele pó de serra que eles espalhavam, colocava aqueles raspadão no interior, aquele chão de terra, e tu colocava cheia de pó de serra. O dia de lama ficava uma maravilha, né? E você assistia aquele espetáculo. Hoje o circo tem outras caras, né? Sim, ele veio com outras características. Hoje a gente pode dizer que a gente tem o circo antigo e o circo moderno,
né? Mas que hoje as coisas estão meio que unidas junto, né? Porque tem o circo de lona, que ainda existe, que é maravilhoso. Nós já nos apresentamos em circos de lona, no Festival Paulista de Circo, em Piracicaba. Fomos convidados para se apresentar lá, que foi maravilhoso, foi uma experiência única, porque uma coisa é você apresentar dentro de um teatro, que é uma estrutura, todo estruturado, mas você estar dentro de uma lona de circo é mágico, né? Você volta a um tempo do início da história do circo, que é maravilhoso, é maravilhoso. E no seu caso não é lona, é uma casa? Não é uma casa, é uma estrutura. Nós temos um espaço, uma casa, do qual eu montei essa estrutura para poder... Para ensaiar e treinar não há necessidade de ir para o circo de lona, né? Pode ser dentro de uma casa. Sim, se você Você falou que tem um pé direito alto? Sim, você tem que ter estrutura, né? Toda a estrutura para que você possa montar os aparelhos todos aéreos, no caso, para você poder fazer quando a gente fala de circo, a gente vê diversas atividades. Sim. Né? Você Sim. tem a dança no circo, Exato. Você tem a música no circo, Isso. Você tem o palhaço no circo, que são Exato. atividades de chão, cada um com a sua Sim. atividade artística. Você tem o trapézio, você tem uma série de cara que engole fogo, sei lá, estou lembrando aqui algumas coisas, os né? malabaristas, Os malabaristas, os acrobatas. No caso, por exemplo, do aéreo, você fala, são os trapézios. Trapézio, lira, que é aquele aro, parece um bambolê, que a pessoa sobe, gira e faz as acrobacias dentro. O tecido e a corda indiana. E todas essas atividades as pessoas com deficiência podem participar? Podem. E devem. E participam? E participam. Eu já tive uma aluna cadeirante que ela fazia lira, que é este aparelho, que ele é um aro. E ela subia na lira, fazia lira. Nossa, menina, sabe que eu posso trabalhar no circo, né? Pode, você pode, deve. Eu posso fazer papel de tronco, de árvore. Não, você pode. Ficar parado. Imagina! Você pode subir em qualquer daqueles subir no aparelhos. tijolo eu já grito de medo, de altura. Não tem jeito. Palhaço não vou conseguir ser porque eu também não tenho graça. Né? Então eu vou fazer papel de tronco. Tem esse papel, você pode botar um vaso em cima. Imagina, você pode fazer qualquer coisa dentro do circo, pode jogar malabares, mesmo dentro do aparelho, há condições de você fazer, porque a gente adapta, não é? Eu posso adaptar tudo aquilo que um artista sem deficiência faz, eu faço uma adaptação para a pessoa que tem deficiência. E ela pode sim fazer os aparelhos, que sejam tecido, e os que seja trabalhos corda. são conjugados, pessoas que não têm deficiência com pessoas que têm deficiência. Isso. Eles fazem um trabalho em equipe. E dá certo. E dá certo. Às vezes, dependendo da deficiência, se são pessoas com muito comprometimento, começamos a fazer um trabalho individualizado para assim que essa pessoa, porque a gente está lidando com risco, né? O circo tem a questão dos aéreos, envolve Sim. risco, né? De altura e uma série de questões. Então trabalhamos primeiro, chamamos de educativo, para que esta pessoa ela tenha o conhecimento do que é uma lira, o que é um tecido, o trabalho de força, onde ela vai colocar essa força, de que maneira ela vai poder trabalhar com uma parte do seu corpo, seja a deficiência que essa pessoa tenha, porque às vezes pode ser auditiva, às vezes pode ser visual. Então, dependendo da deficiência desta pessoa, nós trabalhamos primeiro o individual, para que ela tenha confiança e entendimento, que tem que ser bem específico. Quando vemos que esta pessoa já está preparada para o grupo, que ela já teve o entendimento, que ela vai entender quando damos os comandos, aí ela já pode ser direcionada para um grupo. Ô, Suzy, uma questão até meia chata que eu vou falar, mas é necessária. Sim. Há um tempo desse atrás, eu entrevistei um rapaz aqui japonês, e ele estava falando sobre a questão da escola lá no Japão, que eles ensinam as pessoas a serem cidadãos. Né? Então eles utilizam as crianças da escola para fazer limpeza, higienização toda a faxina da escola, coloca na cozinha para aprender a cozinhar. Aí eu falei para ele assim, aqui no Brasil não dá certo isso. Assim, por quê? Por causa da imprensa, por causa dos jornalistas, principalmente os jornalistas das grandes emissoras. Porque se algum pai chegar lá e falar assim, olha, aquela escola botou meu filho para varrer o pátio, os jornalistas vão lá e vão falar que a escola está aprontando, está se aproveitando da situação, porque eles não têm essa consciência de formar cidadãos, eles querem aparecer, essa é a impressão que se dá, sabe? Se explora qualquer tipo de situação, em vez de fazer uma
uma avaliação primeiro. Esse é um perigo que se corre. Sim. No seu caso, por exemplo, você lida com pessoas com deficiência, você tem uma atividade de risco. Sim. Então eu te pergunto, você tem, por exemplo, um contrato, um tratado assinado com os pais dessas crianças com deficiência e saber que eles têm conhecimento de que ali tem uma atividade de risco para não haver esse problema, por exemplo, de alguém se machucar, um pai denunciar e a empresa, olha... Sim. Criança com deficiência caiu de 5 metros de altura. Sim, primeiro a gente tem uma questão com a segurança, não é? A gente diz dentro da nossa escola que segurança é tudo. Se você não consegue ter segurança, é impossível de se fazer o trabalho, porque nós estamos lidando com vidas. E ali é um trabalho para que as pessoas sejam felizes e não para que seja um outro problema. Então, o primeiro quesito é a segurança em todos os âmbitos. Então, se eu vou colocar, seja um deficiente ou não deficiente, eu acho que a segurança ela tem que ser para todos, sim, independente de ser deficiente ou não, que estamos lidando com risco, né? Então, primeiro, você faz um trabalho no qual temos no chão todos os colchões. Quando a pessoa vai para um tecido ou para um trapézio ou para uma lira, ela primeiro começa os exercícios no baixo. Então, não vai fazer a 6, 7 metros de altura. Esta criança, ou este adulto, ou este adolescente só vai poder estar num patamar um pouco mais alto quando ele já passou por todas as etapas. Estiver completamente treinado. Exatamente. Então, este é o primeiro ponto. O segundo, sim, temos um contrato do qual o pai ou a pessoa responsável, se é um adulto, ele assina um termo. Autoriza o treinamento da criança. Exato, né? Porque existe risco, né? Se eu estou fazendo um exercício, eu posso cair, mas aí é uma questão não por causa do aparelho ou por causa da segurança do aparelho ou da sala, porque essas questões a gente toda vez que passa o ano, nós fazemos toda uma análise dos mosquetões, das cordas, dos colchões. Tem uma revisão completa. Revisão completa, para que isso tudo seja analisado e esteja sempre idôneo, não é? E a função do professor, que é educar este aluno, não é? Para que ele entenda e tenha entendimento de como que se é feita esta arte. Né? Nós estamos conversando com a Suzy Bianchi, que é diretora da companhia Circo Dança. Nós estamos conversando sobre a evolução do circo, a utilização do circo, de todos os tipos de potencialidades humanas. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje batendo um papo bem gostoso com a Suzy Bianchi, que é diretora da companhia Circo Dança, que fica aqui no Campo Belo. Isso mesmo, no bairro do Campo Belo. Tem espaço? Campo Belo é tão cheio, não tem espaço lá? Tem. Você arrumou um espaço? Arrumei, na verdade é a minha casa. É a minha casa. Eu moro lá há quase 46 anos e fiz a minha escola no fundo da minha casa. E aí ela foi crescendo aos pouquinhos. Eu digo que a gente foi criando os tijolinhos, né? Fazendo tijolinho por tijolinho. E hoje a escola, ela cresceu, está bem grande. Mas você sabe que essa é a melhor forma de se dar amor, de fazer bem feito, né? Sim. Eu entrevistei um rapaz aqui, que é da Águas Cristalinas. Ele começou, hoje ele tem uma escola de natação para pessoas com deficiência que atende mais de 700 pessoas. Olha. Ele fez uma piscininha no enxadão, ele mesmo fez uma piscininha na casa dele para a filha dele que estava recém-nascida e tinha uma paralisia cerebral grave. E hoje ele atende mais de 700 pessoas, foi na casa dele também. Olha. Então, essas questões de você se dedicar ao máximo e, de repente, até prejudicar o seu bem-estar, o seu conforto de casa, porque você tem que ceder um espaço para a escola, para a natação, ou para o circo, para qualquer coisa, mostra que você realmente tem uma vontade enorme de que aquilo vá para frente. Isso é amor. Sim, né? É por amor mesmo que eu faço eu vou fazer uma pergunta para você sobre a questão de vagas, de qual tipo de entrevista que você faz com as crianças para saber se elas têm uma aptidão para dança ou para circo. Certo. Mas antes da resposta, porque as pessoas vão querer ligar para você, claro, nós vamos ver um VTzinho, ver como que é a apresentação sua. Ok? Tá bom. Voi si bahtali, dai shebari, voi si drabarni, shugar luluji, sode mangen poma, bedu marish
Voi-si Bartali, Taishebari, voi-si Drabarni, Shukarluluji, Sogamangen Roma, Edumarishe, Palalate Merao. Voi-si Bartali, Taishebari, voi-si Drabarni, Shukarluluji, Sogamangen Roma, Edumarishe, Palalate Merao. Bom, eu acredito que muita gente ficou interessada em participar desse circo, porque deve ser interessantíssimo, né? Eu acho que essas atividades aéreas, atividades de palhaço, ou seja, quando você está no centro das atenções, quando você se torna protagonista de uma ação, ou de uma situação, ou de um tempo, Sim. deve ser delicioso. É. E aí as pessoas vão querer entrar no circo escola. Como é que faz? Tem vaga? Sim. Não é circo escola não, sim. circo dança. Na desculpa. circodança. Circodança. Tem Sim. vaga? Tem vaga sim, Roberto, tem sim. É só você ligar na escola, procurar por nossas secretárias e você elas vão fazer uma entrevista com você e aí eles vão encaixar os alunos nos horários melhores para a pessoa, né, e de acordo com o que temos na escola. Se você quiser entrar em contato com o Circo Dança, você pode acessar o site deles, que é www.circodança, tudo junto, circodança.com.br, ou ligar para 5543-0620. Você vai falar com a Suzy ou com a secretária da Suzy, Isso, marcar uma entrevista isso, e lá vai conhecer o Circo Dança. isso. E quais são as exigências que você faz na hora da entrevista para dizer assim, olha, classifico ou não classifico? Ah, desculpa, importante dizer o seguinte, que no Circo Dança não é para pessoas com deficiência. O Circo Dança é para artistas, certo? Que podem ter deficiência ou não. Sim, a gente atende a todas as pessoas com e sem deficiência, como você falou, né? E a pessoa, a gente dá aula para que as pessoas entendam e vejam o que é este universo do circo e da dança. Né? E se ela tiver um potencial artístico forte e querer fazer disso uma carreira, então aí nós passamos para a parte da profissionalização dessas pessoas. Então, na entrevista dá para você perceber se o cara tem uma tendência artística Sim, forte? E sim. qual delas que é? Dá para Sim, perceber isso? Dá. E se a pessoa ela já tem esse veio, aí eu já faço todo um preparo para que essa pessoa um dia possa participar de nossa companhia profissional. Tá, e aí nós vamos falar da companhia profissional. Isso. A companhia profissional tem, que eu já percebi, já teve atividades internacionais. Vamos ter agora, nós já fizemos cursos fora. Ah, fizeram cursos. Fizemos cursos e agora fomos convidados para irmos nos apresentar na Espanha com um espetáculo chamado Vida de Circo, que é um espetáculo que já está rodando em São Paulo há 4 anos, na Rede Sesc. Cuidado com o touro, hein? Vamos ter que fugir dele. Na Espanha vocês vão se apresentar? Na Casa do Brasil, fomos convidados pela Vanessa Romo e o Antônio, que são pessoas que fazem um curso de Pilates aéreo. A Vanessa ela é a precursora do Pilates aéreo no mundo. Ela nos convidou para participar de um evento que ela faz todo ano na Espanha. E aí, a partir deste evento, resolvemos fazer um festival. Então, vai ser o primeiro festival internacional Fusion de dança. E nesse festival que vai ter na Espanha, todos os participantes, ou seja, as companhias participantes, não os elementos, as companhias participantes, elas vão chegar com essa questão da diversidade humana? Sim, exatamente. Todas elas vão chegar com pessoas com deficiência, sem deficiência e tal. Então é um evento preparado para isso. Exatamente. Okay. Foi feito para as pessoas, independente de ter ou não companhias que tenham ou não pessoas com deficiência. É que eu particularmente, Antônio e Vanessa, acreditamos que quando você tem arte, não importa se você tem ou não deficiência, é sem arte. Dúvida, sem não dúvida. A arte foi feita para todos. Então é nisso que acreditamos. O Fusion é justamente para mostrar
a fusão de tudo isso, não é? Eu não vou apresentar só grupos sem deficiência, grupos com deficiência, não, é uma fusão de tudo isso. Esse é um festival, não é uma competição. Não, não tem aquele negócio de chegar lá, esse é o primeiro colocado, o segundo colocado, não. Todos vão se apresentar para um público, todos vão receber o carinho do público, obviamente, que é a coisa mais deliciosa que se tem, né? Receber o carinho do público. E quem é que banca isso? Olha, nós estamos com um patrocínio da empresa Metra aqui no Brasil, a ajuda da Casa do Brasil, que está cedendo espaço para que possamos fazer o evento e cedendo até a hospedagem destes bailarinos de nossa companhia que estão indo para lá para poder fazer a apresentação. Então temos a ajuda desta empresa, que é a Metra, de São Bernardo do Campo, e a ajuda da Casa do Brasil. Que legal. Estamos em busca de patrocínio. Eu estava vendo pela foto daqui que você me mostrou, nós temos aqui no seu circo dança, você tem anão, sim, você tem síndrome de Down, sim, você tem cadeirante, isso. E o que mais? Tem surdos? Não, e temos... Cegos? Também não. Precisa pôr. Precisamos, né? Vamos chamar os artistas, né? Quem tiver essa deficiência e quiser, né, nos contatar, estamos abertos, procure-nos. E todos eles têm atividade independente da sua deficiência. O anão, ele nem sempre será o palhaço, né? Porque é aquilo que eu falei, no decorrer da vida do circo, a vida inteira, sempre se utilizou o espetáculo explorando a deficiência, não é isso? Isso. No antigamente. Isso. Hoje não, hoje explora a potencialidade do artista. Isso. Então, cada um vai desenvolver a sua atividade lá de acordo com a sua potencialidade artista, não tem absolutamente nenhuma ligação com a deficiência. Não, nenhuma, pelo contrário, é o inverso disso, não é? Eu olho, como eu coloquei no começo, a eficiência dessa pessoa, o que ela pode me dar de elemento, né, e de potencialidade. Eu olho o potencial daquela pessoa, o que ela tem de melhor, que todos nós temos, né, um veio artístico. Basta a gente descobrir qual é. Aí quando você descobre, você pode virar um grande artista. Suzy, essa ida para vocês na Espanha vai ser quando? Nós estamos marcando para o dia 1º de abril. De abril? De 1º a 9 de abril. Vamos ter uma semana de atividades, das quais curso de dança flamenca, porque estamos montando um novo espetáculo. Então nós vamos contar a história do povo gitano e precisamos de algumas informações e elementos dessa cultura que está na Espanha, né? Principalmente em Madrid e em Sevilha, que é por onde vamos passar. A apresentação que vamos fazer na Casa do Brasil é em Madrid, né? Em Madrid no dia 6 de abril. Ok. Né? E fala uma coisa só para a gente encerrar. Você e quem mais que dá aula no circo? Somos vários professores, né? Tem o Flávio, que é o professor dos aéreos, aí nós temos os professores de dança, que é o Wilson, o Alberto Garcia, o David Pinheiro, tenho vários professores que ministram aula. Somos em uma trupe de 22 pessoas profissionais. Quantos alunos não? Quantos artistas? Dentro da companhia somos em 13. 13. Isso. Ok. Entre pessoas com e sem deficiência. Suzy, obrigado pelo seu trabalho. Eu que te agradeço. Por ter vindo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que a Espanha seja um sucesso. Espero que você volte lá assim e fala, poxa, os seus artistas são o máximo. Assim espero. E eu queria fazer um pedido. As pessoas que tiverem interesse em nos ajudar com patrocínio, estamos precisando de patrocínio para que possamos levar toda a companhia para a Espanha. Na tela. Site www.circodança.com.br ou pode ligar para 5543-0620. Nós conversamos com a Suzy Bianchi, que é diretora do Circo Dança, companhia de Circo Dança, que fica aqui no Campo Belo, em São Paulo. Está fazendo um belo trabalho respeitando a diversidade humana. E nós agradecemos a você de casa que esteve conosco. Te esperamos na próxima semana. Um abraço.